Olá, meus alunos do sétimo ano da escola Padre Frederico Vikings. Infelizmente, por causa dessa pandemia que a gente está vivendo, né, o mundo, não só o mundo como o Brasil, a gente acabou sendo obrigado a ficar em casa, né, e a gente não vai estar tendo as aulas nossas presenciais. Então, por causa disso, o governo ele acabou fazendo um plano de estudo tutorado, né, para vocês estudarem virtualmente, e a partir disso a escola meio que está fazendo as suas plataformas, as maneiras da gente se comunicar melhor. Vai ter um app do governo aí também para vocês utilizarem com o celular de vocês. E a nós aqui do corpo de professores, a gente está tentando fazer o máximo aí para a gente ajudar vocês nesses materiais, tá? Eu preparei aqui, isso daqui é um material que eu já tinha, eu meio que acabei fazendo uma adaptação dele, e eu fiz esse material para vocês melhor compreenderem, para vocês fazerem da melhor forma, de melhor forma, na verdade, as atividades dos PETs. Os PETs são os planos de ensino tutorados, as apostilas que vocês receberam, que vocês têm ou virtualmente, ou vocês podem ir no colégio buscar e tudo mais, certo? Então eu fiz esse material aqui e esse material meio que vai ajudar vocês a fazerem as atividades que tem lá. Esse material também vão ter atividades, certo? Essas daqui que eu vou querer que vocês façam também, meio para ficar como dever de casa aí para vocês até terça-feira que vem, tá? Ou terça-feira ou segunda, ainda não decidi, tá certo? Então vamos começar aqui e na qual eu vou explicar melhor o que é a matéria que a gente a disciplina que a gente está estudando. A disciplina de geografia, né, mas o que matéria que é essa, que é a primeira matéria de vocês dos PETs aí, tá. O que acontece, a gente vai começar a estudar agora como que o formato do território brasileiro, né, como que vocês vão ver que o formato do território num todo do Brasil, ele foi mudando com o tempo. Ele era só isso daqui na primeira vez, né, quando os portugueses chegaram aqui, dividiram as terras, as capitanias hereditárias, vocês vão ver isso logo na frente aí que eu vou falar. Com o tempo foi acontecendo vários tratados, que acabaram fazendo que o território brasileiro se transformasse no território que a gente vê hoje, tá? Que é esse daqui, que é o formato que a gente conhece hoje em dia. Então a gente vai começar como foi esse processo de mudança do formato do território brasileiro, tá? Então aqui, formação do território brasileiro, as fronteiras territoriais de um país podem sofrer alterações ao longo do tempo. Estudar e entender essas alterações corresponde ao que chamamos de formação do território brasileiro. Então a gente está estudando como que os territórios, o formato das fronteiras do Brasil foram mudando ao longo do tempo, tá? E essa basicamente vai ser a matéria que a gente vai estudar agora, tá? Então aqui eu dividi primeiro o período colonial, quando os portugueses vieram para o que hoje a gente considera como o Brasil, né? A gente foi colonizado pelos portugueses, que foi do século XV até o século XIX, né? Mais precisamente em 1822, quando a gente declarou independência aí. Então a gente vai começar pelo período colonial, tá? E a gente vai ver como que foi a expansão do território brasileiro nesse período. E não só o período colonial, como o império aqui também, tá? Tá no período imperial até chegar nos dias de hoje. Então a gente vai estudar como que foi essa mudança do território brasileiro até chegar nos dias de hoje, tá certo? Então vamos lá, período colonial e período imperial, na verdade até os dias atuais, tá certo? É, Vamos lá. O período colonial, vamos lá. A extensão do território do Brasil resultou de um longo processo de conquista de terras iniciado pelos portugueses a partir de 1500, quando ocorreu a chegada dos colonizadores ao território. Observa, aí tem essa imagem que meio que ilustra a chegada dos portugueses ao território brasileiro. Então, tem uma observação aqui, ó. Os colonizadores foram se apropriando das terras que hoje constituem o Brasil e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de índios, de mais de 1000 povos diferentes. Então, a partir de 1500, os portugueses, que são originários da Europa, logicamente, lá de Portugal, eles eles tinham uma ideia, né, eles tinham uma noção que tinha terras,
por esses lados, vamos dizer assim, de outras expedições um pouco mais antigas, mas, através do eles estavam indo para a Índia, se não me engano, Pedro Álvares Cabral, e a partir de uma mudança repentina da rota deles, eles acabaram achando, vamos dizer assim, entre aspas, a nossa terra, tá. E eles começaram um processo de conquista dessa terra. Aqui viviam cerca de 4 milhões de índios, muitos índios, de mais de 1000 povos diferentes. E para tomar essas terras à força, basicamente, eles acabaram, começando um processo de conquista mesmo, a partir de no qual eles muitas vezes eles entraram em confronto mesmo com muitos índios, tá. E os índios sofreram muito, principalmente por causa de doenças que esses portugueses trouxeram, no qual eles não tinham imunidade, tá. Então, e a partir de 1500 se iniciou esse processo de conquista das terras onde a gente considera hoje o Brasil, certo? Então o primeiro tratado que existiu, no qual delimitou as fronteiras do território brasileiro, se chama Tratado de Tordesilhas. Vamos lá ver o que é ele. Os atuais limites do território brasileiro começaram a ser definidos já em 1494, com o Tratado de Tordesilhas. Por meio desse acordo, portugueses e espanhóis dividiram entre si as terras descobertas e as que viessem a serem conquistadas no futuro. O que acontece? Além dos portugueses, os espanhóis também vieram para esses cantos aqui. Só que eles começaram a conquistar, a dominar a parte mais vamos dizer assim, da América, o que hoje a gente considera como América Espanhola, né? Pode aí Colômbia, Argentina, né? Os países que falam espanhol hoje na América do Sul, tá? Principalmente essa região aqui. E lá eles também tinham até civilizações mais bem desenvolvidas lá e tudo mais, tá? Além dos próprios índios que também tinham lá, tá? Tem uma cultura indígena muito forte nessa região, Bolívia principalmente, tá? E era basicamente Portugal e Espanha que meio que dominavam essas rotas marítimas, vamos dizer assim, e a tecnologia dos barcos. Então, eles fizeram um tratado no qual eles dividiram não só o Brasil, mas todo o mundo, tá? Em dois. Só que aqui eu estou mostrando o Brasil porque a gente está vendo mais num contexto brasileiro. Mas eles dividiram basicamente o Brasil, vamos dizer assim, no nosso caso aqui, em dois, em terras de Portugal e terras da Espanha. Então essa é a parte onde era a parte de Portugal, foi a primeira parte no qual a gente considera o Brasil, tá? Que a gente considera hoje o Brasil. Então aí veio as capitanias hereditárias. Vamos ver o que é. Eram lotes de terras doados pelo rei de Portugal para os donatários. O que eram os donatários? Pessoas de classes abastadas ligadas à coroa portuguesa e funcionários de confiança do rei. Para garantir o poder sobre. Por que eles fizeram isso? Para garantir o poder sobre as terras ocupadas e protegidas de outros conquistadores. Só que acontece. É, quando Portugal meio que fez um tratado com a Espanha meio que essa parte do território era todo deles, onde vocês estão vendo em amarelo aqui, eles, para eles, vamos dizer, garantir o poder nessas terras, vamos dizer assim, eles proteger essas terras, eles dividiram essas terras em várias capitanias, vamos dizer assim, que são esses traços aqui, em várias áreas. E eles doavam essas áreas para certas pessoas de confiança do rei, certo? Ligados à coroa portuguesa. E eles começaram, e davam mesmo essas terras para eles dominar essas terras, vamos dizer assim, e conquistar e também defender essas terras de outros, vamos dizer assim, colonizadores. Por conta dessas dificuldades, por conta, na verdade, de várias dificuldades, o modelo não funcionou como esperado. Vingaram apenas duas capitanias, Pernambuco e São Vicente. O fracasso do modelo não fez com que a coroa mudasse seu posicionamento e a estrutura administrativa da colônia. A abolição da hereditariedade foi o primeiro passo nesse sentido, ocorrendo apenas em 1659, definido pelo Marquês de Pombal. Hereditariedade é quando você passa de pai para filho, essas terras, vamos dizer assim. Só que isso acabou não dando certo. E essa coisa das capitanias hereditárias, eles duraram até, se não me engano, 1789, lá, que foi para um outro formato, né? Que virou, se não me engano, província, né? Enfim, eu não sei o nome exato,
mas depois virou província na época do Império também, tá. Mas pelo menos até 1759 essas capitanias hereditárias elas duraram, ou seja, durante o século XV, XVI e XVII, de certa forma. O 18, esse aqui saiu em 1759 é o século XVIII, mas aqui já estava bem fraco o que hoje o modelo das capitanias hereditárias. Então, meio que ele durou, vamos dizer assim, durante o século XVI, de 1500, né, a partir do século XVI, e 17, mais ou menos assim, tá? Expansão territorial. O território, inicialmente dominado pelos portugueses, expandiu significativo, ultrapassando as linhas de Tordesilhas. Então, com o tempo, eles acabaram ultrapassando essas linhas, o que a gente conhece do Tratado de Tordesilhas, e começaram a invadir o que teoricamente era território espanhol, certo? Muitos fatores contribuíram para a ocupação e expansão do território, entre os quais se destacam a atuação dos bandeirantes e jesuítas, vocês vão ver que eu vou falar o que que é, e também a exploração econômica do território, principalmente pecuária, café, ouro e diamantes. O que acontece? Eles começaram a formar cidades no interior do país para meio que para colocar e para alimentar, na verdade, a agropecuária, vamos dizer assim, a pecuária é gado, né? Vamos dizer assim, vaca, boi e tudo mais. E também alimentos, vamos dizer assim, a própria agricultura, eles começaram a vir para o interior para fazer cidades no qual alimentavam as cidades do litoral, tá? Todas essas cidades do litoral aqui, eles começaram a vir para o interior para fazer, vamos dizer assim, encontrar terras no qual eles conseguiriam colocar gado, colocar pecuária e também agricultura para alimentar essas cidades. Fora isso, eles começaram a plantar o próprio café, tá? Que foi um produto que ficou bem, que fez muito parte da economia brasileira. Ouro também, vamos dizer assim, encontrar ouro, que é a parte de extração aí, ouro, diamantes, principalmente na região de Minas Gerais, Ouro Preto, que foi e um dos centros aí do Brasil por muito tempo, a parte mais rica do Brasil, principalmente. Então, com o tempo, por causa da exploração econômica do território e bandeirantes e jesuítas, que eu já vou explicar para o que é, eles começaram a meio que invadir o que era teoricamente território espanhol e começaram a meio que tomar essas terras da coroa espanhola. Então, a atuação dos bandeirantes e jesuítas. Vamos ver o que, que são eles. Bandeirantes, grupos de pessoas que partiam de São Paulo em direção ao interior, com o objetivo de capturar índios para trabalharem com escravos na produção de cana-de-açúcar no litoral. Então, os bandeirantes eram basicamente grupos de pessoas que iam de São Paulo para o interior para basicamente escravizar os índios, tá? Pegar os índios como escravos e na produção de principalmente cana-de-açúcar para abastecer o litoral e para exportar também, tá? Então, meio que basicamente eles iam lá e escravizavam os índios, tá? Tem uma observação aqui. Eles dominavam os indígenas e abriam caminho para o interior, consolidando o controle da coroa sobre o território. Então, basicamente, eles dominavam os índios, muitas vezes abriam cidades também, vamos dizer assim, tombavam cidades, abriam cidades mesmo, faziam cidades, é, e, é, mas basicamente o objetivo deles era pegar os índios e fundaram as cidades, né? Mas o objetivo deles basicamente era pegar os índios, escravizar os índios e levar para o litoral ou para fazer, para trabalhar nas plantações de cana de açúcar, tá? Também tem os jesuítas, que são um grupo de pessoas que dominavam os índios por meio da catequização. Uma coisa que foi muito utilizada no período colonial é a questão da religião. Eles usavam muito isso para eles usavam muito isso para conquistar os próprios índios na forma religiosa aí, tá? Muitas vezes, tá? Então, uma observação, fundaram aldeamentos, né? Que eram na mesma forma que os bandeirantes, os jesuítas também fundavam cidades, fundavam aldeias, vamos dizer assim, que transformaram em povoados, no qual contribuíram para a expansão da ocupação do território. Então, a partir da atuação dos bandeirantes e dos jesuítas, e principalmente da exploração econômica do território, eles começaram a ir para o interior do país, tá? E explorar mais o território. E modificando também o formato do que é o Brasil hoje em dia, tá? Agora, em relação à exploração econômica do território. A exploração econômica do território teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores.
Aí em cada século você vai ver que teve um produto que melhor, foi utilizado pelos portugueses e até pelo, a coroa, até pelo império, vamos dizer assim, para melhor, eh para exportar ou para maior utilização pelo mercado interno mesmo. Vamos lá, ó, por exemplo, exploração de pau-brasil, que era uma madeira, e produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste. Nessa época, a ocupação concentrava no litoral. Então, no século XVI, 1500 e pouco, mais ou menos, tá? Desde a descoberta até o final desse século, eles exploravam muito o pau-brasil, que é uma madeira que eles utilizavam muito na Europa aí, tá? E, cana-de-açúcar, principalmente, tá, na região do Nordeste, que é essa daqui, ó, tá, pra, eh e a ocupação se concentrava muito no litoral, ou seja, as maiores cidades estavam no litoral. No século XVII, expansão e povoamento para o Sudeste, ou seja, eles vieram para o Sudeste, tá, acompanhando a produção de cana-de-açúcar. Nessa época, a pecuária, ou seja, a criação de gado, levou ao povoamento em direção ao interior do território, no qual abasteciam com carne, trigo, comida as cidades do litoral. Foi neste século que as drogas do sertão, que é as drogas do sertão? Guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, etc., possibilitou o início da ocupação da Amazônia. Então, igual foi o que falei, século XVII, mais ou menos ali de 1600, 1600 e pouco, tá? É, eles começaram a ir para o interior para basicamente criar gado, para alimentar as cidades do litoral, tá? Ou também, principalmente agricultura também, tá? Trigo, comida, de certa forma. Eles começaram a ir para o interior para alimentar o litoral, tá? E também descobriram as drogas do sertão, que era guaraná, cravo, canela, muito utilizado aí para várias especiarias, que possibilitou a ocupação da Amazônia. Tá aqui, ó, drogas do sertão, certo? Para o Brasil também tá tudo aqui, ó. Tudo que eu tô falando aí, certo? Pecuária, principalmente, olha lá, como tá no interior, principalmente para abastecer o litoral. Século XVIII, de 1700 e pouco, mais ou menos, a expansão da pecuária pelo Brasil, pelo território, desculpa, a exploração de ouro e diamantes levaram o domínio das terras a oeste, interior do Brasil. Tá? A exploração de diamantes, aqui ó, mineração, tá? Basicamente, principalmente em Minas Gerais, tá? As terras pertencentes antes à Espanha passaram a pertencer a Portugal através do Tratado de Madrid. Então foi mais ou menos em 1700 século XVIII, que é? 1789, foi nessa época aqui que eles fizeram outro tratado chamado Tratado de Madrid, no qual antes as terras que antes pertenciam à Espanha passaram a pertencer a Portugal. Então o Brasil ficou no formato que a gente conhece mais ou menos como a gente conhece hoje. Tá? E no século XIX, 1800 e pouco, quando teve a proclamação de independência do Brasil, 1822, depois a República, em 1889 e tudo mais, a produção de café, cacau e algodão, café principalmente, tá? Fortalecendo o povoamento das terras ao longo do século XIX e início do século XX, até 1920, 1930, vários tratados acabaram definindo os limites atuais do território brasileiro. Então, com o tempo, vocês vão ver que 1789, com a proclamação da República, né? 1789, isso, no qual o que era na época do Império eram as províncias, não se chamavam estados nessa época, eram províncias, depois passaram a se chamar de estados, depois foram fazendo vários tratados, foram criando os estados e tudo mais, até chegar no que a gente conhece hoje, tá? Que é o formato e os estados que a gente conhece hoje. Então aqui está uma atividade, eu já vou falar dos pets, mas aqui está a atividade, olha lá, no qual que eu gostaria que vocês fizessem também. Primeiro, quando e qual país começou o processo de colonização e expansão territorial do Brasil? Existia povos vivendo aqui? Tá nessa, se quiser você volta o vídeo, vai estar aqui nessa região. Qual povo que veio e colonizou o Brasil? Existia índios aqui? Vocês vão falar para mim, tá? Qual foi o primeiro tratado que delimitou o território brasileiro? Foi feito por quais países? Também está aqui. Qual tratado que é? Tá? Tá nessa página aqui. Vai ver para mim aí. O que foram as capitanias hereditárias? Tá nesse textão aqui. Não precisa escrever tudo, eu só quero que você escreva basicamente o que é e só isso, tá? Quais são os fatores que contribuíram para a expansão do território do Brasil? Fatores, aliás, essa pergunta está lá no PET, tá? Se você quiser, pode responder ela só uma vez. Mas os fatores
são esses daqui, ó. Atuação de ó, não vou falar, não posso falar, mas tá nessa região aqui, são esses 2 fatores, né, não precisa nem falar muito, tá, mas principalmente esses 2 fatores aqui. Quem foram os bandeirantes jesuítas, também está nessa região, é só você falar para mim de forma mais bem resumida, tá. E por último, baseados nos mapas, analise a ocupação do território brasileiro, destacando suas principais atividades em cada século. Isso também está no PET lá, tá. Então, se vocês quiserem, podem responder só uma vez para mim. Ambas essas eu gostaria muito que vocês focassem nessa atividade aqui, tá. Os PETs eu também vou falar dos PETs, algumas perguntas eu peguei de lá, 2 na verdade, mas eu gostaria muito que vocês focassem nessa atividade, se possível, tá. Mas caso vocês tenham dúvidas nos pets também, eu posso falar para vocês, tá certo? Eu posso tirar a dúvida. Mas com esse material aqui, com certeza vocês conseguem fazer a atividade que estão lá, tá, as atividades que estão lá, certo? Então é isso, eu só volto com a análise das perguntas das atividades dos pets. Então, galera, eu vou ter aqui para falar sobre os pets, do que está no material dos pets. Você só vê, aqui está um texto, se vocês quiserem, eu até marquei, grifei aqui, mas se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Mas eu quero focar nas atividades aqui, qual vocês vão ver que dá para responder até com o meu material, tá? Com seus conhecimentos, lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e tudo mais. Vamos lá. A atividade 1. Observe os mapas sobre a formação do território brasileiro. No meu não tem, tá? Não sei se foi um erro deles e tudo mais, ou é a versão que eu estou utilizando, mas se os seus tiverem, bem, mas se não tiverem, talvez seja igual o meu aqui. Mas eu acredito que esteja essas fotos aqui, tá? Exatamente essas 3 fotos aqui. Desculpa. Olha lá. Baseado nos mapas, analise a ocupação do território brasileiro, destacando suas principais atividades em cada século. Essa pergunta, se não me engano, eu fiz lá no meu material. Então vocês podem responder o que está no material. Você não precisa fazer o daqui. É a mesma pergunta, tá? Vocês fazem o que está lá no material. Vocês vão ver que vai ter essa pergunta lá e eu vou falar onde que está a resposta. Tá? Em cada século está lá os produtos que foram utilizados. Tá? Letra B. Em quais séculos as capitanias ainda eram utilizadas como referência na organização do território brasileiro? Capitanias hereditárias, está lá também. Lá tem a data que terminou as capitanias hereditárias. E eu falei no vídeo lá até quando durou essas capitanias hereditárias. Vai lá que você vai achar. Tá? Número 2, atividade. Sabemos que a formação dos povos nativos do território brasileiro data aproximadamente de 8.000 anos. Estou falando dos índios, tá? E que somente há 514 anos o Brasil vivenciou a chegada de novas etnias vindas de outros continentes do mundo. Estou falando dos portugueses. Com base nisso, quais são os impactos para o determinado país que possui sua população nativa há tanto tempo se deparar com uma nova e diferente etnia? Também, então, igual eu estou falando. Qual foi o impacto? Eu falei lá quando os portugueses chegaram o que aconteceu com os índios. Lá no vídeo vai estar lá e está escrito lá também. Qual que foi? O que aconteceu com os índios? Vai estar lá que você vai conseguir achar, tá? Essa atividade 3 aqui eu não quero que vocês façam, tá? Não preciso vocês fazerem, se possível. Se vocês quiserem, mas por mim não precisa fazer, porque está totalmente fora do tema aí, vai ser um pouco mais complicado de vocês fazerem, tá? Aí na 4 e 5 ele dá essa charge aqui. Mas vamos ver a pergunta, ó. Muito daquilo que conhecemos no Brasil atualmente não fazia parte do seu território na época da colonização portuguesa. Número 4. Quais são os fatores que contribuíram para a expansão do território do Brasil? Os fatores estão lá. Tá? A expansão do territorial do Brasil está lá. Os fatores. São 2. Vai lá que você vai conseguir achar. Tá? Quais suas cidades foram as capitais de nosso país ao longo da sua constituição territorial? Isso daqui eu gostaria que vocês pesquisassem para mim. Quais foram as capitais do Brasil ao longo do tempo? Tá? Eu gostaria que vocês pesquisassem isso para mim e vocês vão conseguir achar. Dá um Google aí, vocês conseguem achar tranquilamente isso aqui, tá certo? Igual eu lembro, não precisa fazer a número 3. E alguma dessas questões aqui, principalmente a letra A, se não me engano, eu já tá na outra atividade lá, então só faz uma, tá? Não precisa fazer de novo. Então é isso, para essa semana é isso. Fiquem bons estudos para vocês aí, fique à vontade. Qualquer dúvida, eu estou na plataforma e quando tiver o chat disponível no app aí, eu também vou estar lá, tá certo? Abraço e até a próxima aula.